Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que você esteja. E aí, Cíntia, como você tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, Quanto graças a Deus. tempo? Ai. Bastante. Faz bastante tempo que a gente não faz esse vídeo aqui, essa troca, né? Da nossa dupla de dois, é isso? Isso. Dupla dinâmica, exatamente. Vamos que vamos. Gente, seguinte, eu e a Cíntia, né? A Cíntia, ela tem um canal aí, numa outra mídia social chamada Clubhouse, tá? E nessa mídia social, às terças e domingos, a gente abre para falar sobre o tema constelação familiar. E aí vem uma série de perguntas, a Cíntia esclarece ali, e ela falou, amor, por que a gente não faz um vídeo e você faz essas perguntas para a gente já deixar meio que fixo isso no YouTube, né? Para que as pessoas assistam, né? Então, podemos seguir, Cíntia? Opa, com certeza. Vamos lá. Então vamos para a primeira pergunta, né? Como surgiu, né? Como é que aconteceu para o Bert Hellinger? Como é que ele descobriu, vamos dizer assim, como é que foi feita, foi gerada, foi criada essa ciência constelação familiar? Como foi feito isso, Cíntia? Como é que aconteceu Tá, isso? bora lá então, né? Na verdade, o Bert, ele foi filósofo, teólogo e também pedagogo. E aí ele ficou mais aí de 25 anos nesse sacerdócio, né? Em especial foi o missionário lá na tribo dos Zulus, na África do Sul. E aí, durante esse treinamento, né, essas dinâmicas de grupo, surgiu a oportunidade dele de ser chamado para participar de uma dessas dinâmicas e tinha um treinamento familiar. Isso, na verdade, acabei lembrando mais porque saiu nesse último livro dele, Tá. na autobiografia. Sim, né? você comenta bastante desse livro. Isso, é ótimo esse livro, até recomendo aí. Tá. E aí lá acaba dizendo de todas as fases, né, como que foi ele ingressar nisso. Então nesse treinamento que ele foi chamado, nesse treinamento familiar, ele se deparou com as constelações. Inclusive ele foi chamado a participar de uma das constelações. E ali ele então começou a perceber as sensações, esse repertório todo fenomenológico, porque a constelação familiar, ela acaba sendo uma ciência dentro da abordagem fenomenológica, onde se valoriza muito também a física quântica, onde entra as sensações, percepções, todo esse movimento extrasensorial, vamos dizer dessa forma, né? Legal, bacana. Vamos então para a próxima pergunta, Cíntia, a pergunta que o pessoal faz lá e que eu vou trazer aqui para você, para a gente deixar a luz aí, né, do conhecimento de todos, né? De que forma se dá uma constelação? O que as pessoas que participam das constelações, elas sentem? Como é que se dá essas sensações? Eu sei, a gente já participou, a gente já falou nos vídeos e tal, mas enfim, para deixar aqui marcado para as pessoas, como é que quando a pessoa vai lá presencialmente, o que ela sente, o que é isso? O que se dá no físico das pessoas que participam? Como é que é isso? Então, na verdade, assim, você geralmente leva um tema, uma dor, um assunto que você já está há um certo tempo, digamos, patinando com aquilo e não consegue resolver. Então, a constelação, ela é uma forma também de você ampliar a sua consciência e olhar de uma outra forma para isso tudo, né? Para esse conflito, para essa dor, para esse assunto e tentar então desvelar o que está por trás do porquê disso tudo. Que pode ser uma ansiedade, uma depressão, problemas financeiros, relacionamentos, enfim, né? Entre outras coisas mais. Então, como que funciona a constelação, né? Quando era presencial? Na verdade, assim, você, por exemplo, vai constelar, Sim. Então você me traz esse assunto, essa dor, esse conflito. Depressão. Isso, perfeito. E aí, até se dá dessa forma, né? Tá. Mais próximo mesmo de mim, para mim poder ir respirando até o seu campo. Esse campo que você traz da ancestralidade. Tá. Então, aqui em volta de você, tem toda uma ancestralidade que você faz parte disso. Você é o que você é por conta de todo mundo que já passou
e deixou algo para você. Sim, sim. Meus ancestrais. É perfeito. Meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó, enfim, toda a minha ancestralidade. Que é o seu sistema familiar. Perfeito. Né? A constelação valida isso. Certo. Né? Uhum. Então, quando você chega, eu começo a respirar junto com você isso tudo que pertence a você. Tá? E então eu vou sendo focada nisso que você me traz. Tá. Então, na medida que eu vou respirando isso tudo, eu vou percebendo também, inclusive, se você está preparado para fazer esse tipo de trabalho. Tá. Né? Porque ele é bem mais delicado que um processo psicoterápico. Ok. Tá? Primeira dica é essa. Uhum. Né? Então, depois, com as pessoas ao vivo ali, a cores, né, presentes, você então se levanta, Tá. já que você definiu que é a depressão, né, que creio que já tem um bom tempo exemplificando que você está tentando sair disso. Sim. E fica patinando e não vai além. Sim. Né, no seu processo de jornada evolutiva. Sim. Então, ok, vamos abrir para ver o que reina atrás disso. Né? No meu sistema. Perfeito, né? Mas as pessoas que estão ali presentes, elas não te conhecem. Sim. Né? Isso é muito importante São colocar pessoas aqui. que foram convidadas, né, para participar ali. Isso. E que também elas não sabem quem são as pessoas que vão constelar e quais são os assuntos. Tá. Então, como que funciona isso? Sabe aquela pedrinha que a gente atira no lago e ela vai se esparramando? Sim. É dessa forma, por sintonia energética, Tá. por ressonância, você também atrai essas pessoas para que ela esteja ali naquele dia, naquela hora. No caso, dentro do campo, Isso. né? Então, exemplificando, eu sou a pessoa que vai ser constelada. Isso. Aí eu sento do seu lado lá, Isso. na época, quando era presencial no teu consultório. E aí, algumas pessoas convidadas estão ali formando, vamos dizer, um círculo ali. E naquele círculo a gente abriu, então, um campo. Isso. E esse é o campo sistêmico, é isso? Legal. Isso, né? E aí, então, você se levanta, Tá. escolhe primeiro uma pessoa dentre daquelas que estão ali, né? De acordo com o que você sentiu, aí você vai pedir pra eu escolher uma pessoa pra ser alguém, é isso? Não, primeiro para ser você. Você é o papel principal de que veio buscar ajuda. Ok, então você pede pra eu levantar, aí eu escolho então uma pessoa ali que eu não conheço. Isso. E falo, pessoa, né? Não, calma. Tá. Você em silêncio, todos em silêncio, você só vai olhar Tá. para todos os presentes Aham. e ali você vai sentir algo em você Tá. e você pode colaborar? A Sim. pessoa diz sim ou não. Tá. Se ela diz sim, então por gentileza, você pode me representar? Aí ela se levanta e vem pro meio do campo, no meio da sala. E aí, na verdade, Cíntia, eu pego essa pessoa, né, se ela permitir, para participar, e aí coloco essa pessoa, então, no meio do campo. E Pra ser eu, é isso? isso. E eu fico do lado de fora assistindo. Isso. Perfeito. E aí, então, depois você vai pro conflito, pra dor. No caso aqui, que você trouxe a depressão. Sim. Então, você, de novo, escolhe uma pessoa em silêncio, qual que dentre aquelas pode fazer a depressão. Tá. E então, você, de novo, solicita, se ela autoriza, ela entrou, ok, você localiza elas, como que você, dentro de você vê, elas podem estar uma de frente para outra, elas podem estar afastadas. Certo. Você vai fazer esse primeiro movimento. Certo. Ou uma olha para lá, outra para o outro lado. Enfim, como que você, dentro de você, sente que tá você com a depressão. Tá bom. Vamos supor que você coloca bem juntinho você e a depressão, um olhando para o outro. Tá. E aí partimos dali, por exemplo, ok? Tá. E aí você senta e você não vai fazer mais nada. Você vai só assistir os movimentos da sua alma atuando. Entendi. Ok? E aí então a gente deixa isso acontecer naturalmente, sem intervir. Ok. E aí aos poucos vão aparecendo também, porque hoje as constelações, gente,
as novas constelações, ela também permite uma amplitude maior com a espiritualidade em ação e também com a intuição. Então, por isso que eu sempre primo lá na rádio ao vivo, que possível, eu coloco sempre isso. Prestem atenção quem são as pessoas profissionais que vão dar a mão para te conduzir neste caso. Porque se o facilitador não sabe muito sobre ele próprio, corre-se o risco de entrar no meio desse emaranhado seu da depressão e se enroscar ali e não conseguir de fato ser fiel naquilo que se apresenta até como possibilidades de cura para você. Porque aí ele está enroscado até no sistema familiar dele. Entendi. Então pode sim atrapalhar. Então por isso, gente, eu sempre tô trazendo esse alerta de vocês prestarem atenção e saberem mais da vida, o possível, ou as formações, por onde trilharam essas pessoas que hoje são facilitadores de constelação, tá? Perfeito. Porque uma das coisas que me chama a atenção, inclusive do Bert Hellinger, o fundador disso, que olha só, né, gente, eu também fui rever esse livro e eu me dei conta, que me chamou muita atenção, que uma das ferramentas primordiais de um facilitador na constelação é ele ter este recolhimento, ou seja, ele ter uma prática constante de, por exemplo, o silêncio, a meditação, né? Por quê? Porque esse recolhimento dele com ele mesmo, né? Esse vazio que ele vai se deparar é a força que precisa para atuar como facilitador dentro das constelações. E o Bert, por ele ter sido sacerdote, né, missionário, ele vivenciou demais isso. E ele fala no livro dele, né, que uma das coisas onde ele se deparou por muito tempo foi esse recolhimento, esse silêncio, esse vazio. Né? Então, olha que interessante. Tem muito a ver com a vivência dele, com a história de vida dele, onde ele traz tudo isso e usa isso tudo em prol do sistema familiar, da ciência nova, das constelações. Né? E aí, então, a gente faz esses movimentos todos e é desta forma que a gente estava atuando. Agora, por conta da pandemia, estou mais online. Funciona da mesma forma, só que em vez de ter as pessoas ao vivo ali, você coloca bonequinhos. Mas as sensações, as percepções, a ressonância entre o que você traz aqui de trás do seu sistema, a leitura para o facilitador é a mesma. Porque eu vou partir do que você sente, das percepções suas, de como você está com aquilo que você quer trabalhar, no caso a depressão. Das minhas sensações de acordo com aquilo que vai sendo mostrado pelos bonequinhos ali, não é? E os movimentos que você, em conjunto comigo, vai estar ali. Uma coisa muito importante que eu também fiquei sabendo recentemente, porque eu já tenho uma formação de 1 ano e meio, né, com um psiquiatra em São Paulo, e agora estou me aprofundando na Hellinger Schule, né, na própria escola do fundador, né? Sim. Então, com a esposa dele, né? Porque ele faleceu recentemente, então quem toca todo esse legado é ela. Então, uma coisa das novas constelações é que a gente não utiliza mais somente o campo familiar, né? Então, a gente não vai fazer somente essa leitura perceptível com as sensações, mas também se inclui outros campos, como, por exemplo, o campo profissional, o campo religioso ao qual você faz parte, se você tem, né? Se eu tenho uma crença, né? Uma espiritualidade, uma religião. Isso, perfeito. E também o campo de vidas passadas, você acreditando ou não, porque a informação está ali. E se tiver que surgir, ela vem. Vai aparecer. Porque é para o seu processo de evolução. É um outro nível de consciência que você está chegando. Vocês estão chegando, né, na escola. Isso. Nossa, que legal. Bom, dando continuidade aqui então, Cíntia,
Mais uma perguntinha que Olha sempre aí. nos fazem. Olha aí suas anotações. É que eu anotei ali, galera, então é por isso que às vezes eu dou uma mexida, beleza? Mas vamos lá. Constelação, Cíntia, é uma religião? Então, gente, não. Ela não é uma religião, né? Embora ele tenha sido, como eu trouxe aqui, teólogo também, né? Entre as outras Missionário, formações, né? Sacerdote, Exato. tudo. Não entra como uma religião. Tá. Tanto o que eu já atendi gente de várias tribos, vamos dizer assim, né? Várias crenças. Isso, kardecista, católico, budista, evangélico também, né? Então, eu já atendi gente de todas as tribos. Ah, legal. Bora. Bom, essa é uma bem legal, que geralmente as pessoas perguntam, porque assim, eu acho que no afã, na vontade de querer ajudar o outro, né? Então, acho que vem bastante a calhar essa pergunta aqui, tá, gente? Posso fazer a constelação por outra pessoa? Cíntia. Então, né, como eu ainda não tenho me aprofundado com as crianças, então eu vou dizer até onde eu sei hoje. Ah, tá. Talvez daqui para frente entre mais coisas até nesse processo de pós-graduação com a Hellinger, né? Tá. Então eu vou dizer até onde eu estou sabendo, né, acompanhando. Não se pode fazer por outra pessoa. Tá. E eu também trabalho sempre com a pessoa ao vivo comigo, Tá. né? Sim. Então, por exemplo... Mesmo online ou presencial é aquela pessoa. Exato. Quem estiver pronto e sentir na alma de vir fazer o trabalho, ok. Porque também eu já recusei constelação, porque a pessoa também não estava pronta para esse tipo de trabalho. Tá. Então, inclusive, eu aconselhei ela primeiro a ir para um processo psicoterápico por um tempo. Se estruturar emocionalmente para depois vir para a constelação. Porque eu não vou fazer por fazer. Eu vou fazer se a pessoa estiver pronta para assimilar aquilo que vai surgir e para que ela possa ter atitudes e comportamentos diferentes depois daquilo que descortinou para ela. Porque senão para quê? Tá. Né? Porque é bem você comenta bastante, só um adendo, é uma postura de vida, né? Exato. Assim, você vê aquilo que foi, igual você falou, descortinado ou mostrado ali na constelação e depende de você mudar. Depende de você tomar atitude em virtude daquilo que você está vendo, é isso? Porque você pode me perguntar assim, mas e se eu sou uma mãe que tem um filho que está em processo psiquiátrico e eu estou sentindo que ele precisa da constelação? Tá. Né? Então, isso também tem até nos livros do Hellinger, né? Tá. Então, eu vou trabalhar com a mãe. Ah, ok. Ou com o pai. Tá. Porque é ele que está sendo tocado através do filho. Da demanda do filho. Exato. Da Então, o que isso repercute em você, a gente trabalha. Ah, ok. Porque o filho, eu teria que entrar em contato com o psiquiatra, ver as medicações, ver como que ele está nisso, né? Então, como até o Hellinger mesmo sugere, então vamos trabalhar com os pais, com quem está disponível, ou a mãe ou o pai. E na verdade, se a gente for analisar, faz todo sentido, né? Porque de certa forma é uma dor da mãe e do pai ver o filho com problema psiquiátrico, né? Então, neste caso, por hora, não. Eu só trabalho com uma pessoa que de fato quer transformar algo, né? Tá. Quer aprender com aquilo e fazer diferente. Tá. Ok. Beleza, ficou bastante claro para mim. Eu tô abrindo aqui as minhas anotações, galera. Vamos lá. Vamos para uma pergunta bem importante também, né? A Cíntia já comentou, mas é legal a gente reforçar, né? Além de ser facilitadora de constelações familiares aí, você falou das suas formações, né? 1 ano e meio lá com esse médico psiquiatra na constelação familiar e agora na Hellinger Schule. Isso você já falou. O que a gente quer saber é qual é a sua formação profissional. Há quanto tempo você está nisso aí? Então, na verdade, assim, tem 2 tempos, né? Tá. Então, o primeiro momento é que a psicologia, ela entrou na época que eu fazia magistério.
tá? Então, enquanto eu estudava o magistério, eu me apaixonei com a psicologia, que a gente tinha essa matéria dentro do magistério. Tá. Então ali eu tinha muita facilidade em resolver os casos, em assimilar todo aquele conteúdo, né? E a partir dali eu senti que a psicologia me tocou demais. Grudou em mim e não desgrudava. Legal. Então a partir dali, acho que eu estava com 17, 18 anos, eu já comecei o meu processo em descobertas. Então eu fui atrás de psicoterapia. Então eu iniciei os meus processos de terapia ali, nesta fase. Então ali eu comecei e posterior, já junto com, na verdade, junto com o término do magistério, que era o 4º ano, eu já fiz o 1º ano de psicologia na faculdade e também minha terapia. Então, a psicologia começou com 17, 18 anos. E dali eu já comecei a estudar, a fazer os processos psicoterápicos e nunca mais saiu. Hoje eu estou com 46. Né? Então, em termos de primeiro tempo, é esse. Né? Eu também cursos, sempre fui muito autodidata, né? Leituras, enfim. Eu fui fazendo independente se eu fosse terminar a faculdade ou não. Né? E aí, depois de um tempo, eu precisei muito trabalhar a minha sensibilidade. Então eu precisei estagnar um pouco, trancar a faculdade de psicologia, embora eu estivesse quase acabando, né? E tendo muita facilidade e amando aquilo. E aí eu fui me trabalhar muito mais focado nessa parte da sensibilidade. Né? E aí então eu acabei estudando minha segunda opção, porque a psicologia sempre foi a primeira, né? E a segunda opção foi design de interiores. Então, sim, estudei decoração, que também o meu pai trabalha com isso, né? Hoje eu sei que foi até para honrar tudo isso, né? E também compreender mais esse convívio entre a família toda, né? E aí comecei então a trabalhar nessa área como decoradora. E aí, então, continuei fazendo minha terapia, continuei fazendo todos esses trabalhos aí e estudos. E aí, depois de um tempo, com uma psicóloga, num exercício terapêutico, ela... Então, design de interiores. E aí, quando ela falou aquilo propositalmente, eu levei um susto, porque ela... Então, você não saiu do interior. Você continua interiormente no meio disso. Né? E aí, lidando com o seu interior. Exato. Né? E também buscando ajudar o interior dos outros, é isso? E também porque eu fui vendo, que é o que eu muito digo hoje para os clientes, né? Repara nos sinais da vida, porque isso também aconteceu muito comigo, né? Então, eu estava escolhendo tecidos, ajudando muitas pessoas na decoração, com reforma de estofados e tudo mais, e aí me deparava sempre com uma psicóloga. Que tecido fica legal, né? Que tecido fica legal aqui pro meu consultório. Né? Sinal, né? Igual você falou. Sinais. Então eu tava na fila do banco, tinha uma psicóloga atrás. Tava no mercado, tinha uma psicóloga atrás ou na frente, né? E aí, assim, sempre ia rolando bate-papo. Então, os sinais da vida, gente, é primordial para você também ter um norte se você tá indo ou deixando de ir para determinado caminho. Né? E aí eu fui me dando conta também, né, que realmente eu queria voltar para a psicologia. Claro, caducou, né? Eu já estava quase me formando, embora eu nunca parei nessa área, mas eu tive que voltar. Então eu tive que fazer o 2º ano de novo, o 3º ano de novo, né? O 4º ano já não era novidade para mim, porque eu estava muito nesse meio, estudando e fazendo muito curso, né? E aí só o 5º ano para mim, no meio do 5º ano, foi começar a ser algo diferente. Mas ok, fui aprendendo outras coisas que não estão no script, né? Humildade, convivência humana... Paciência, perseverança, persistência, disciplina... Nada é por acaso, né? E vamos que vamos. E aí, então, de formada hoje na psicologia,
com o diploma, né, tudo certinho, CRP, deve estar tendo 13 anos, mais ou menos. Por aí, né? Mas, enfim, desde os 18 eu tô nesse meio e não paro, né? Sim, ó. E aí depois... quase 30 anos se trabalhando e, puta, e 13 anos de formada. E aí, depois da formação de psicologia, eu sei que você estuda, não para, tá, gente? Isso aqui não para, é uma figura. Você fez outras pós-graduações. Divide com a gente quais foram. Então, na verdade, as coisas foram acontecendo, mas mais ou menos caindo no meu colo, que são os sinais da vida. Tá. Né? Então, ainda no último ano de psicologia, eu fui atrás já, não quis fazer aquelas coisas de chapéuzinho, formatura, né? Ah, sim. Não quis né, participar, porque o que eu ia investir na minha formatura, eu já estava escolhendo a minha pós. Então, ainda até o povo da turma achava aquilo meio estranho. Como assim, né? Você não quer pegar o canudo, aquela festa, aquela bababá, você não, né? Não, e aí... queria correr atrás e estudar mais. Né, eu já estava vendo o pós, né? Pós saindo da faculdade. E aí, então, eu fui entre duas. Só que aí eu fui vendo grade curricular, entrando em detalhe e tudo mais, e aquilo que ressoava em mim, na época. Tá. Então aí eu já fui fazer a pós-graduação em educação, liderança, saúde, né? Que é a Unipaz, Universidade da Paz. Então eu tenho a pós-graduação na Unipaz, né? E depois dali eu já engatei também... Não sei se a ordem está muito certa, né? Mas aí vocês podem ver isso lá no meu LinkedIn, né? Onde eu disponibilizo exatamente as datas certinhas, né? Tá. Foram vindo uma atrás da outra porque é ressonância do que a vida faz você ir evoluindo para também distribuir mais. Claro. Né? E aí, então, depois veio, acho que a Alubrat, né? A Associação Luso-Brasileira de Transpessoal. Tá. Porque... aquilo também ressoou em mim, então sempre foi assim, tá? As constelações, elas já tinham aparecido, só que eu também estava fazendo uma formação junto, então olha só que loucura, né? Fazendo duas formações, a constelação junto com outra de família. E eu me dei conta que as duas eram de família. E também não dava para você se trabalhar, estudar e fazer duas. Então eu tive que parar uma. Nesse caso, nessa época, parei a constelação e segui com a especialização de família. E depois também foi vindo a PUC Rio Grande do Sul, né, com a psicologia positiva, que hoje é uma ciência nova também, mas a ciência da felicidade, né? E aí agora estou na Hellinger Schule, finalmente quase fazendo terminando. A pós na Hellinger Schule mesmo. Exato. Hellinger Schule né, escola do Hellinger, que hoje é com a Sophie Hellinger, né? Isso. Que é a esposa dele. Isso. Legal, então assim, gente, para saber maiores detalhes aí, certinho das datas de formação, essa coisa toda da Cíntia, mas tenho certeza, não para de estudar, além dos canudos, né? Que vocês viram, eu não quis, né, pegar lá para dar festa, essas festas, essas coisas, mas bacana, tá lá nas mídias dela, tá bom? É só pesquisar aí, vocês vão ver as formações, o profissional que é a Cíntia aí, nesse contexto, nessa vontade, nesse propósito que ela tem realmente de ajudar o próximo, tá? Eu posso falar de carteirinha porque eu tô aqui, eu vejo o quanto ela se esforça para levar tudo de bom para as pessoas que precisam de ajuda emocional, né? E de uma forma, ela sempre lida, né? Ela sempre trata o ser humano de forma integral, que é, né, fantástico. Não vou ficar aqui falando, busquem aí maiores informações nas mídias dela. Mas, Cíntia, pra gente terminar aqui, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta. Cuidado, hein? Cuidado. Não, tranquilo, essa é uma pergunta minha mesmo e que eu acho que vai encerrar legal esse nosso vídeo aqui. Se você escolhesse uma palavra para se definir, que defina a Cíntia Marsola, qual seria essa palavra? Tô ficando boa a entrevista. Bom, eu acho. Ui, agora você me pegou.
Eu acho que persistência. Que bom. Gente, Não dá então mais. foi isso. Obrigado, Cíntia, pela oportunidade, pela entrevista, de trazer para as pessoas quem é você. Quem é essa pessoa iluminada que Deus trouxe aqui para ajudar o próximo. Parabéns pelo seu serviço, pela sua dedicação, pelo seu amor ao próximo, né? E então, pela sua persistência, né? Também quero agradecer muito a todos vocês por esse pequeno, grande momento, mas a persistência, agora que eu respirei, né? Porque por mais difícil que esteja todas as situações em volta, no seu entorno, se você quer fazer a diferença para você, para todos que cheguem todos, até né? perto de você, é possível. Sim. Mas desde que você tenha um foco e tenha persistência. E que você queira. Exato. Mudar, né? Então, obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Porra, amor. Puta que pariu, hein? Te peguei, Linha. Eu queria diminuir mais essa entrevista, mas Ah, ficou ótimo, eu acho, né? Vamos ver.